Sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Dose dupla de hoje vai tratar da grande manifestação nacional planejada para o próximo Dia da Pátria, sob os pontos de vista dos conservadores e dos ditos socialistas. Nas manifestações do 7 de setembro da direita, duas pautas estarão nas ruas pelas vozes e pela reivindicação democrática de milhões de brasileiros. A primeira delas é o voto impresso auditável, que encontra aí uma resistência inexplicada, ou vista por outro ângulo plenamente explicada, né? Da parte da oposição e, pasmem, também das Cortes Superiores do Brasil. Uma das festas mais patrióticas do país, cuja razão de ser completa 199 anos e que está mexendo aí como há muito não faz o cidadão brasileiro, né? A outra é a destituição da atual formação do STF, Suprema Corte do país, um clamor que vem se tornando cada vez mais intenso em virtude dos abusos que têm sido cometidos aí de maneira sistemática após o aparelhamento dessa outrora respeitável instituição do judiciário brasileiro. Na segunda metade do programa, a gente vai ver o contraponto da esquerda, né, diante da dimensão que o movimento conservador direitista vem tomando no cenário político aí que antecede o 7 de setembro. E aí, Marcelo Cardoso, cá estamos mais uma vez olhando as duas faces de uma moeda que deveria ser a mesma, né, mas que o radicalismo opõe em trincheiras diferentes. Mas eu acho que a esplanada também a Paulista e Copacabana e vários outros lugares do nosso Brasil vão ferver aí no dia 7 de setembro. O que você acha? Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu tenho observado um crescendo nas últimas manifestações, né, que tem dado cada vez mais corpo a esses anseios populares. As causas que se reivindicam não são assim meras palavras de ordem, mas sim mudanças que têm que tomar corpo. 7 de setembro, sendo o Dia da Pátria, vem dar, portanto, aí uma aura especial ao movimento. Um ápice pode significar uma tomada de decisão quanto a esses anseios tão firmemente demonstrados pelo povo brasileiro. A autorização já foi dada de outras vezes e vai ser ratificada mais uma vez no dia 7. Eu, por exemplo, pessoalmente, autorizo. Estarei na Avenida Atlântica para dizer isso de novo, de viva voz. Tempos agitados, Marcelo, ventos de mudança que sopram cada vez mais forte. Então vamos lá, é hora de mais um Dose Dupla aqui pelo InstanteNews.1. Seja bem-vindo. Um apreciável número de manifestantes pró-governo é aguardado aí no próximo dia 7 de setembro em cidades pelo Brasil afora, né? O pessoal clamando aí por um Brasil melhor, não quer nada mais do que isso, né? A esplanada dos ministérios em Brasília e a Avenida Paulista em São Paulo devem concentrar os maiores contingentes, o que não diminui aí a relevância das manifestações que vão ocorrer em outras cidades, especialmente as capitais, né? Aliás, ao contrário, elas vão ser chamarizes para mais encontros de famílias de brasileiros. Nas últimas semanas, não sei se você está percebendo, vem aumentando aí a convocação popular pela internet, que tem provocado aí a ira dos opositores do presidente Bolsonaro. Grupo que, além dos políticos de praxe, incrível e infelizmente, né, inclui as cortes superiores do país. Normalmente o STF e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, órgão que sempre é presidido por um membro do Supremo Tribunal Federal. E agora, na presidência do TSE, está o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai passar o bastão, adivinha para quem? Para o Alexandre de Moraes, antes das eleições do ano que vem.
As duas principais bandeiras do movimento, a adoção do voto auditável e a destituição da atual formação do STF, por sua vez, elas foram enquadradas por entendimento do STF como crimes de opinião incursos aí, respectivamente, nos inquéritos chipófagos, né? das fake news e dos atos antidemocráticos. Ou seja, a demonstração de patriotismo dos brasileiros está sendo tratada pelo STF como crime de ódio e ataque à democracia. Que Brasil doido esse, né, Marcelo? O país está convulso, Marcelo Campos. E há quem tem interesse, aliás, grandes interesses, por sinal, em alijar, em última análise, os conservadores da palavra. Eles não devem falar na opinião dessa gente. Calar os que brigam por um país melhor, como falamos na semana passada, né? Agora, o Brasil já demonstrou que quer mudar, vem mudando aos trancos e barrancos. Aliás, se deixassem o Bolsonaro governar, já seria ótimo. Né? E essa chama patriótica está acesa e brilhante. Pessoas de todos os grupos de influência na sociedade têm se manifestado e sido perseguidas pelos donos do poder por causa disso. 2 exemplos bastante claros foram dados esta semana. Zé Trovão, líder caminhoneiro, e Sérgio Reis, cantor de projeção nacional e ex-deputado federal. Pessoas comuns, do bem, tratadas como bandidos por aqueles que, na realidade, demonstram ser. Né? Pois é, rapaz. Você vê que foram proibidos pelo iluministro Alexandre Uglandi, né, de estarem aí a menos de 1 quilômetro das manifestações. Porém, os convidados do ministro da Defesa e do presidente da República para o camarote oficial da festa da independência não vão ter problema nenhum. Por acaso, parece que esses dois foram convidados, né, para o camarote. E aí é uma briga de foice, na qual a foice bem representa aí o nosso judiciário. Né? Vai ficar esquisito isso daí. É a foice e o martelinho. Né? Com o Braga Neto e o Bolsonaro convidando para o camarote, vamos ver como é que esse enfrentamento aí se dá. A foice, aliás, Marcelo Campos, está trabalhando nos bastidores. O ex-presidiário Zé Dirceu apareceu essa semana nas redes sociais para conclamar a esquerda a, entre aspas, impedir a violência e o vandalismo dos bolsonaristas no dia 7 de setembro. Cara de pau desse verme, né? Nem dá para disfarçar que ele está exatamente querendo insuflar os paus mandados a soldo de pão e mortadela para se misturarem aos verdadeiros manifestantes, ordeiros, na tentativa de causar tumulto. Mas essa tática a gente já conhece, né? É uma estratégia muito bem conhecida, né, Marcelo? A gente conhece sim, né? E a gente está meio vacinado contra isso, né, Marcelo? Pelo menos essa vacina funciona, né? É. E ela funciona assim. Uma vez detectados baderneiros, basta que as pessoas ordeiras se sentem e os apontem à polícia. Isso já foi muito divulgado na época dos Black Blocs, lá em 2013 ou 2014, por aí, naquela época em que nós tivemos aí uns dias tenebrosos, em junho, você se lembra bem disso, aquela ocupação do Congresso Nacional, aquela montoeira de gente, quebradeira, inclusive, dos prédios da Esplanada, mas que, na verdade, não era um movimento democrático, era um movimento da esquerda travestido, já alguma coisa mancomunada ali. Eu me lembro que lojas na Avenida Rio Branco foram depredadas, a loja da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, foi destruída ali perto do Obelisco. Enfim, foi uma destruição violenta, a Assembleia Legislativa, a LERJ, aqui no Rio, também sofreu isso, e não tinha nada de democrático. Né? A gente é como se estivesse vendo esse filme todo de novo. Só que a população já sabe muito bem que essas coisas acontecem só nas manifestações promovidas pelo pessoal da esquerda. Né? Agora, por sinal aí, tocando no assunto, veja você que um grupo de senadores aí, liderados por aqueles, ou melhor, o grupo liderado, né, por aqueles 3 patetas aí que comandam a CPI do Circovid, eles foram hipotecar solidariedade ao iluministro Alexandre Uglandi
após a entrega do seu pedido de impeachment feito pelo Bolsonaro lá para o Senado, né? Já se imaginava aí, acho que o próprio presidente também já imaginou isso, que o pedido, ele nem imaginou, ele tinha certeza que o pedido não ia prosperar lá no Senado. Acho que nem só o presidente, todo sujeito que está acompanhando aí o que está acontecendo na política e na justiça brasileira já tinha isso muito claro na cabeça. Mas aí, pelo menos, estão todos, especialmente o Pacheco, expostos aí na sua hipocrisia, né? Os senadores que protegem um ministro específico do Supremo e o Supremo no seu espírito de corpo que protege aqueles que sabem os podres cuja punição aí interessa negociar, né? Agora, você acha que rola um certo medo generalizado entre oposição, senadores e deputados específicos, governadores e supremas criaturas aí, com relação ao que deve vir por aí no dia 7 de setembro, Marcelo? Ora, certamente. Ainda fechando um parênteses aí em relação ao Pachecão, ele tem duas características, né? Ele responde, acho que a 23 processos, se o número não está errado, fora o fato de que ele é sócio de um escritório de advocacia que está prestes a receber 8 bilhões de reais de honorários por conta dos processos movidos contra a Vale depois da tragédia de Brumadinho, né? Ele disse que não está no escritório, que deixou de militar no escritório, uma vez que ele exerce função parlamentar, mas ele é sócio. Então, sendo sócio, ele também se beneficia disso. Como é que um cara desse vai ousar investir contra um ministro que praticamente o tem na mão, né? Agora, eu não só acho que existe um medo generalizado, como você falou, como eu acho que esses temerosos têm deixado escapar a sua preocupação. Você vê a troco de que governadores, 3 ou 4, não aderiram à ideia, um deles foi o governador fluminense, Cláudio Castro. Por que eles resolveram mudar a ênfase de uma reunião a qual eles tinham se proposto para discutir temas como meio ambiente, ou coisa que valha, para falarem a respeito de uma tal defesa da democracia, pedir audiência com o presidente, com o intuito de distensionar o clima? Ao contrário, né? Eles querem tensionar mais, né? Pois é. Aí você vê que nos revela aí o Sun Tzu, estrategista e filósofo chinês, no clássico A Arte da Guerra, escrito quase 500 anos antes de Cristo, que quando os emissários do inimigo são lisonjeiros, desejam uma trégua ou, sem aviso prévio, pedem trégua, estão arquitetando alguma coisa, como se a gente não escutasse. Com certeza. Agora, uma coisa eu te digo, os caras estão com medo, viu? Realmente estão com medo, mas estão convocando a meliância, né? Ou a militância, né? Melhor dizendo aí, para saírem às ruas aí no dia 7 de setembro também, nos mesmos locais onde a direita estará fazendo a sua manifestação, né? E eles alegam, né, o pretexto que eles colocam é que estão defendendo a democracia e o direito à saúde para todos. O que, convenhamos, é um apelo genérico e fraco demais, né, para disfarçar a verdadeira intenção de criar conflito aí com os conservadores. Esse, para mim, é o ponto-chave dessa tentativa de misturar as coisas. Mas vamos deixar... Não dá para disfarçar que eles querem isso. Claro, claro. Mas vamos deixar duas coisas muito claras aqui, Marcelo. Não há registro de que direitistas aí, simpatizantes do Bolsonaro, tenham ido se meter em manifestação da esquerda para criar tumulto. Isso é fato. Você não tem nada nesse sentido. Até porque foram todas em horário de trabalho, tornando a presença dos conservadores inviável, né? Porque os conservadores trabalham para fazer manifestação no fim de semana. Os esquerdistas fazem no horário de trabalho, que é para faltar o trabalho. Outra coisa é a seguinte, né? Ninguém é dono da bandeira do patriotismo, nem a direita, nem a esquerda. Porém, o que ocorre aí é que a verdadeira defesa das causas patrióticas e, sobretudo, a de um Brasil próspero e livre, está com a direita. São os conservadores aí que estão lutando por valores como a honestidade, a liberdade, aquela exercida, diga-se de passagem, com responsabilidade e limites,
lutam também por prosperidade, solidariedade e, sobretudo, por paz, né? E é isso tudo, para você ter uma ideia, isso tudo, aliás, só se consegue um país que esteja nos trilhos, né? Com trabalho, com saúde, com segurança e, principalmente, com uma vigilância árdua sobre aqueles que pretendem agir fora das regras e colocar tudo a perder, concorda? Concordo integralmente com você. Aliás, circula pela web um vídeo, aliás, um áudio, na verdade, acreditado ao jurista Ives Gandra Martins. Não me parece ser ele em função das características de dicção, né? Ele já está com mais idade e isso é perceptível. A pessoa fala com mais desenvoltura. Mas a voz é parecida e os argumentos são bem próprios do que seria dele, na verdade. Fala-se, a pessoa, né, fala muito lucidamente, explicando a diferença entre protesto, que é aquilo que não se quer, e manifestação, que é pedir aquilo que efetivamente se quer. A dica em relação ao material que se produza pelas pessoas para que saiam às ruas é pedir o que se quer, não se pôr simplesmente contrário a alguma coisa ou alguém, como aquelas frases vazias, fora fulano, abaixo isso, abaixo aquilo, etc. Né? E, no mais, fechando o tema aqui em cima de um dos clamores no dia 7, se depender da vontade do povo, eles vão cair. E serão os nossos 11 de setembro. Entendedores já entenderam. Cuidado, hein? Cuidado. Então, vamos passar... Hashtag deixa em casa. Bom, vamos passar para o segundo tema, então, que é o 7 de setembro, mas sob o ponto de vista das ações que a esquerda está fazendo, né? Promovendo, aliás. Nós vimos como é que o pessoal conservador está se mobilizando para o 7 de setembro. Mas como é que a esquerda está se movimentando, né? Em alguns estados, a gente já está vendo uns movimentos para tentar desacreditar essas manifestações da direita. É uma coisa assim, inacreditável. Mas isso está acontecendo no Brasil de hoje, né? Onde alguns vivem falando em democracia e se revelando aí verdadeiros ditadores, né? O que mais chamou a atenção foi a antecedência, rapaz, com que alguns estão planejando melar as manifestações da direita essa semana, ou na próxima semana, aliás. Agora, nesta semana, eu recebi um material, isso foi anteontem, produzido pelo jornalista Oswaldo Eustáquio, uma transmissão ao vivo, que me deixou preocupado. Você sabe que a mulher do Oswaldo Eustáquio tem descendência indígena, né? E ele até estava, pelo menos ele disse lá na live, que ele estava no México, e foi acordado por um jornalista que trabalha com ele, o conhecido dele, João Salles, que passou a informação de que vários movimentos de esquerda já tinham invadido Brasília. Ele não acreditou muito, mas quando ele começou a ver as imagens lá da esplanada dos ministérios, tomada por barracas, dizendo que tinham cerca de 5 mil índios, segundo os próprios indígenas. Mas, se você olhar bem as imagens que ele mostrou, devia ter ali uns 800, não passava disso. Mesmo assim, faltando 2 semanas para o 7 de setembro, né, é um número bastante grande. E vem de todas as partes do país, né? Até o sujeito fingiu que era um repórter favorável à causa, embora ele tivesse recebido alguma hostilidade de alguns, mas outros começaram a falar, e você via que até alguns índios que deram entrevista não sabiam nem muito bem o que estavam ali defendendo e eram visivelmente manipulados por alguns. Nem né? o cachê eles sabiam quanto era. Pois é. Mas eram índios de todas as partes do país, chegaram em centenas de ônibus, estavam armados com arco e flecha, e o que mais me espantou, tudo na paz, né? Mas que não tinha um policiamento no local, nem nas proximidades. Aí você via até dentro dos acampamentos picapes e carros do ano, rapaz.
E aí eu achei muito engraçado que ele foi entrevistar um que era um índio de cor negra e estava vendendo, Bom, sim, vendendo enfeite jamaicano, rapaz, como se fosse artesanato indígena, né? Isso pode. essa globalização é um problema. Tinha índio Mas, asiático também, não? Olhinho puxado. é, mas acampamento de simpatizante de direita ou de apoiadores do presidente aí não pode, né? Isso é que é É, curioso. pois é, olha só, essa é a realidade mesmo. Todo mundo deve lembrar que o governador do Distrito Federal mandou desmontar o acampamento de apoiadores do presidente no dia 20 de junho do ano passado, né? E Verdade. eles estavam acampados na esplanada, foram expulsos com gás de pimenta por policiais militares. A manifestação era pacífica. A tal ação fez parte do programa DF Legal, promovido pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, para fiscalizar e combater ocupações ou estabelecimentos ilegais. A tal secretaria, o órgão afirmou que os manifestantes ocupavam área pública na esplanada dos ministérios, o que não é permitido. Também estavam em acampamentos irregulares. Houve diversas tentativas de negociação para que se desocupasse a área, mas, infelizmente, não houve acordo. Os acampamentos foram desmontados sem confronto, como é tradicional, com a postura sem confronto, no caso dos direitistas, né? E, enfim, tiveram que sair. Agora, os da esquerda acampam e o governo do Distrito Federal nada faz. Né? Agora, acampamento indígena nesses termos, pode. Acho que índio quer mais do que apito, né? É verdade, rapaz. Agora você vê como são as coisas, né? Existe um decreto em vigor que estabelece medidas para combate à pandemia do coronavírus e proíbe aglomerações com mais de 100 pessoas aí em eventos que precisam ter autorização prévia do governo do Distrito Federal, né? Você vê que ele já fez isso na época para tentar inibir as manifestações pró-Bolsonaro, porque essa história de dizer que é por causa da pandemia não cola, né? A gente sabe qual é o posicionamento do governador Ibanez, né? Tudo bem que os índios queiram protestar, como alguns disseram, contra a PL 490, que foca aí num marco temporal que propõe que nenhuma terra indígena homologada depois da Constituição de 88 seja demarcada. Mas, pomba, hoje nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena, quer dizer, considerando o contingente indígena existente, incluindo descendentes, isso aí está de bom tamanho, né? Não precisa de mais. Só que parece que esses índios estão sendo manipulados aí pelo pessoal da esquerda, que acaba se infiltrando nesses movimentos, junto com representantes das ONGs malditas, né, vistas como muito benditas, né, como diz o nosso Arlindo Lopes Correia, as ONGs malditas, fazendo com que uma parte aí da população indígena acabe entrando no bloco e defendendo as suas pautas. E querem fazer crer para o Brasil que essa parte da população indígena é grandemente representativa, o que não é verdade. Tem índio por tudo quanto é lado, e vários deles, inclusive, apoiam o atual governo. Quer dizer, você até no movimento indígena, você tem aí índios à direita e índios à esquerda. Né? Só que o mais estranho é que resolveram fazer o acampamento para fazer as suas reivindicações uma semana antes das manifestações de 7 de setembro, um pouco mais de uma semana antes. E essas manifestações programadas pelos apoiadores do presidente. Eles dizem que vão sair no sábado, dia 4. Mas eu chamo atenção para um detalhe. Se você prestar atenção nesse acampamento, rapaz, a infraestrutura que eles têm lá é impressionante. Eu vi centenas de banheiros químicos, geradores de energia elétrica, um monte de caixas d'água. Será que esse pessoal representa mesmo o movimento indígena? Essa é uma questão que fica, né? Será que é necessária toda essa infraestrutura apenas para uma semana de acampamento? E outra pergunta mais interessante ainda, né? Quem é que está pagando essa brincadeira, né? Essa é a pergunta-chave. Né? Você falando das ONGs malditas me fez lembrar o Erasmo Dias, que foi secretário de Segurança de São Paulo,
que chamava os donos de ONGs de vagabundos, né? Ele foi muito criticado por isso. Então, hoje a gente vê que tem muita gente que se encaixa nesse perfil, né? Pelo menos o pessoal que anda na vida mansa, com dinheiro público, coisa que o Bolsonaro cortou, e por isso até o Ricardo Salles, entre outros, foi tão perseguido. Como eu já falei, pelo visto, índio parece querer muito mais do que apito, né? Desculpa, Marcelo, é a PL 490, como você falou, da demarcação. Mas quando você vê cartazes com mensagens do tipo fora Bolsonaro, ou outra, 7 de setembro, vamos parar o Brasil pelo impeachment de Bolsonaro, aí a intenção se revela claramente outra. Aquilo está politizado e a esquerda está por trás. Está Claro, sempre arquitetando alguma coisa. claro. E veja que estão tentando melar a manifestação também lá da Avenida Paulista. Você sabe que a ocupação da Avenida Paulista para manifestações, ela precisa ser solicitada com antecedência. E o governo lá de São Paulo estabeleceu que haja uma alternação entre esquerda e direita. A última manifestação foi da esquerda, então essa agora, por tudo que vem sendo, ou tudo que foi tratado, vai ser da direita. Mas a esquerda não se conforma, rapaz. E aí apresenta os argumentos mais estapafúrdios na tentativa de melar a manifestação. A esquerda, tanto nas ruas quanto nas casas legislativas, né, seja no Congresso, né, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, ela sempre usa a mesma estratégia. Quando perde ou quando não tem direito a alguma coisa que tenha sido acertada previamente, quando se arrependem, recorrem sempre ao judiciário. Vão chorar no colo da mamãe pedindo para ela intervir e fazer aquilo que eles não têm competência para fazer. A gente sabe que manifestantes da esquerda e da direita têm disputado o direito de ocupar a Avenida Paulista. É justo, é democrático que seja assim. E como você disse, eles fazem isso de forma alternada. Essa foi a melhor maneira que se encontrou para evitar problemas maiores. Só que a vez no 7 de setembro é da direita, tanto que esse movimento vem sendo alardeado e vem sendo convocado de muito tempo. Ninguém ia fazer isso sem que houvesse certeza de que a data pudesse ser realmente utilizada. Só que aí, estrategicamente ou de maneira sorrateira, para garantir o direito ao espaço, movimentos de esquerda protocolizaram a ação junto ao Ministério Público de São Paulo, MP. E, claro, aí aparece a imprensa com uma narrativa de que a medida aconteceu depois que a Secretaria de Segurança Pública do Estado autorizou que a direita utilizasse a via. Enfim, só que era isso que estava acertado. No fundo, isso denota que eles estejam apavorados com o que possa acontecer nessas manifestações em apoio ao presidente. O pavor se traduz em volume de pessoas, que é o contingente, né, a multidão que se espera afluir à Avenida Paulista no dia 7, terça-feira do feriado da Independência. E isso realmente mete medo. Quer dizer, a data é simbólica, existe toda uma projeção em cima disso. Brasília e São Paulo estão capitaneando aí esse evento, são os maiores chamarizes, embora eu tenha certeza de que a Avenida Atlântica aqui no Rio vai juntar muita gente, como também os locais próprios e típicos de manifestações de outras capitais e até cidades de maior porte, às vezes até cidades menores, que têm dado esse prestígio todo à causa da liberdade, a defesa das mesmas coisas que todos nós estamos brigando para que se consumam. Mas como esse pessoal, Marcelo, da esquerda quer transformar essas manifestações em apoio ao presidente pelo voto impresso a favor de impeachment de ministro supremo em baderna, a gente suspeita aí que os canhotas estão preparando pessoas para se infiltrarem aí nas manifestações, com o intuito aí de criar tumulto e levar a massa a promover depredações em prédios públicos, para depois aí chamar esses eventos de antidemocráticos e induzir levianamente os conservadores a participarem do vandalismo, que é marca registrada da esquerda. Para reverter para eles aí essa pecha, né? Eu acho que a coisa está... Para a pecha ficar com os conservadores. Exatamente. Isso está ficando muito evidente, né? Você vê que a gente tem acompanhado aí várias pessoas falando nessa possibilidade aí de infiltração
nos movimentos, O justamente para próprio descredibilizar os movimentos. Exatamente. O próprio Augusto Nunes comentou no Pingo nos Is, de quarta-feira, Verdade. que os apoiadores do governo devem ficar atentos para não cair nessa armadilha, né? E ele faz a sugestão que nós já comentamos com relação a isso, até falamos no primeiro tema. Todos devem se sentar no chão para que os baderneiros que eventualmente apareçam sejam rapidamente identificados e a polícia seja chamada para tomar as devidas providências. Conter, tirar dali, se for o caso, deter, porque dependendo do que esteja sendo feito, o cara pode estar cometendo um crime. Como foi o caso, por exemplo, da estátua do Borba Gato lá em São Paulo. E agora do Pedro Álvares Cabral, aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Tá Que foi, inclusive, elogiada por uma deputada federal do PSOL, a Delília, Lília Petroni. Pois é. E você vê o seguinte, né? Isso foi a dica dada pelo prefeito de São Paulo, que ele fez uma lista de monumentos que são polêmicos. Polêmicos sob o ponto de vista de quem, pô? Então, você vê como são as coisas. Aí já incendiaram aí a estátua de Cabral e vai começar, pode acompanhar tudo que vai ser incendiado e compara com a lista que esse cara publicou. Quero ver se vão queimar Zumbi dos Palmares na Praça 11. Pois é. Você já pensou? Bom, isso está mostrando, tudo que a gente estava falando ainda há pouco, está mostrando que o desespero tomou conta dos opositores do presidente Bolsonaro. Isso, para mim, é muito claro. Você vê que, de uma hora para outra, todo mundo quer trégua. Os governadores que metiam sarrafo no presidente de forma covarde, conspiraram o tempo todo, quase não deixaram o presidente trabalhar. E aí não é só governador, não, parte da nossa Câmara, parte do nosso Senado, Alcolumbre, Rodrigo Maia, ministros do Supremo. Só que eu acho que esse pessoal está sentindo o tranco. Tem uma narrativa querendo desqualificar o Bolsonaro e seus gestos e suas atitudes, que estão todas dentro das 4 linhas da Constituição, como ele vive pregando. E o Bolsonaro não deixou de cumprir nenhuma medida imposta pelo STF, apesar de absurdas, muitas delas, né? Eu sinto que eles, a ele exatamente. E eu sinto que eles estão meio perdidos, a oposição, a esquerda em geral, e todos esses querem atacar o governo. O medo é tão grande, rapaz, que eu acho que deve ter governador de estado pensando em reeditar as medidas que ele adotou ano passado. Aí eu consegui resgatar um vídeo, rapaz, de fevereiro de 2020, e mostra do que esses caras são capazes. Dá uma olhada aí. Meus amigos e minhas amigas de todo o Pará, na condição de governador do estado, com a obrigação que a mim é conferido de proteger a nossa população, quero comunicar que nós não permitiremos em nosso estado que sejam feitas manifestações, carreatas e outras aglomerações com o intuito de estimular que a sociedade paraense volte às ruas e, com isto, se exponha à contaminação do coronavírus. Está orientada a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar do Estado, a Polícia Civil, para tomar todas as providências necessárias para proteger a população. E aqueles que, porventura, infringirem... Você veja a que ponto chega um governador para impedir que o povo se manifeste, né? Eu acho que não tem clima para ele fazer isso agora. Só que a gente nunca sabe, né? Cabeça desses caras, e de bumbum de neném pode sair qualquer coisa, né? Pois é. Aqui no Rio, a gente está essa semana com uma notícia de que a prefeitura resolveu retroceder da decisão de afrouxar as medidas de restrição em relação a uso, por exemplo, de máscaras. Estava previsto para que isso caísse, pelo menos em local público, a partir de 15 de novembro. Promoção de alguns eventos, enfim, que juntassem pessoas. E, na verdade, porque isso está alegando que a alegação para que se faça isso, para que se contenham essas medidas de afrouxamento, seria a vinda de uma nova cepa. Eu acho que essa nova cepa chama-se 7 de setembro. Então, é interessante que essa cepa ponha medo nas pessoas, elas fiquem em casa, né? Você vê, a vocação para tiranete
em cima de tudo isso que nós estamos falando, fala muito mais alto. Você vê, na ocasião, carreatas e passeatas estavam proibidas lá no Pará, como bem falou no vídeo ali o governador. Qualquer movimentação nesse sentido representaria infração ao decreto, o que daria autorização à Secretaria de Segurança do Estado, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar e Detran, a tomar providências para que as manifestações que estimulavam as pessoas a voltarem às ruas, descumprindo o outro decreto que já tinha sido assinado por ele, fossem tomadas, né? E, na verdade, queria-se que, além de impedir a circulação de pessoas, a circulação de carros, na forma de carreatas, também fosse impedida. Que é uma coisa que não faz o menor sentido, não tem nada de ciência, só na cabeça que um governador que torrou o dinheiro, né, em respiradores que foram comprados em loja de vinho e que não foram entregues. Que não foram entregues, né? Exatamente. Você está dentro de um carro, em que isso cria um problema e tal. A sua família que está convivendo com você todo dia dentro de casa. Você está dentro de uma. Você está encapsulado dentro de um automóvel fechado, com o ar-condicionado ligado, não tem problema nenhum, né? Olha, eu posso estar enganado, mas se ele tentar fazer alguma coisa parecida, ou outro governador, ou prefeitos, né? Temos ali uns convocação do tirano, por exemplo, o Calil, prefeito de Belo Horizonte. Se tentarem fazer isso, acho que vai haver. Hein? O Gargamel. Exatamente. Desobediência civil, não só no Pará, mas em outros lugares onde isso, porventura, aconteça, dia 7 de setembro. Mas talvez o medo deles fale mais alto e eles resolvam não tomar esse tipo de atitude. Até porque toda essa farsa da fraudemia já está tão esgarçada que já deixou de ser um argumento para que se segure a onda aí. Esse governador, por sinal, ele precisa explicar muitas coisas, como a gente falou agora, sobre as verbas federais que deveriam ter sido destinadas ao combate à pandemia, mas que sumiram, viraram pó. O fato é que o exemplo dado pelo nosso Supremo, que foi quem retirou os poderes do presidente da República, transferiu esses poderes para estados e municípios, criou monstros Brasil adentro. Agora tem uma coisa que preocupa, Marcelo, que são os recados dados pelo presidiário que foi libertado pelo STF e que se acha aí o pai da democracia, né? O Zé Dirceu anda falando aí pelos quatro cantos, está falando pelos quatro cantos que tem que sair às ruas no dia 7 de setembro para impedir, como você até falou anteriormente, a violência dos atos da direita. Agora, olha só a inversão de valores, rapaz. Todos os atos violentos vistos em manifestações foram justamente naquelas realizadas pela esquerda, aquelas manifestações realizadas pela esquerda, né? É muita cara de pau. Mas esse insuflar aí dos radicais para o nosso Supremo, isso não é ato contra a democracia, né? Eu acho que está na hora aí de parar com essa safadeza de 2 pesos e 2 medidas, né? Agora, como é que você acha que ministros do Supremo, seres iluminados, que foram colocados lá dentro por influência de Lula e de José Dirceu, vão se comportar? Existe aí uma dívida a ser paga, né? Só falta o Barroso agora sair por aí dizendo que José Dirceu é um defensor da nossa democracia e precisa ser ouvido. Daqui a pouco, ele, Barroso, ainda vai fazer consulta espiritual com o João de Deus ou Melite Feto, para ficar mais iluminado do que ele já se considera. Deve um ser assim, totalmente fora de série, como diria o Flávio Cavalcante. Mas voltando ao Daniel, já disse, ele é um terrorista e essa característica ele não perdeu. Depois de tanta reclusão, ele estava só esperando o momento certo para agir. Ele está insuflando antifas, movimento do Sem Terra e outros movimentos sociais para partirem para o confronto. É isso que ele está instigando. E o 7 de setembro, para ele, parece perfeito para tentar desmoralizar as manifestações que são legítimas da maior parte da população. Pitadas de violência vão fazer com que a imprensa tenha motivos para ter orgasmos jornalísticos e divulgar que os bolsonaristas são violentos, né? Só que a população sabe que isso não é verdade. E o Dirceu, aliás, o diabo da mesma, é que ele pode induzir esses radicais a fazerem um estrago. Infelizmente, não é uma suposição. Ele já está fazendo isso e ninguém está segurando a onda dele. Só não vê quem não quer. Parece
como é o modo que está sendo visto pelos iluministas, né? Esses vídeos que saem de vez em quando, uma frase aqui, um pronunciamento ali, né? Uma imagem que às vezes fala por si só, você começa a alimentar essas coisas de maneira subreptícia, e isso não é bom, e não está tendo controle, mesmo sendo uma coisa visível e notadamente para prejuízo da paz social, né? Pois é. Por isso que eu digo, Marcelo, equilíbrio e sensatez precisam estar presentes aí nessas manifestações do próximo dia 7 de setembro, né? Veja que o Brasil, rapaz, é o único país no mundo onde a população está saindo às ruas em massa para defender o presidente e as suas propostas. No resto do mundo, as pessoas se manifestam contra os respectivos governos, né? Quer dizer, com certeza, 7 de setembro vai ser gigante mesmo, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Só que todo cuidado é pouco. Exato, Marcelo. No mais, está chegando a hora de darmos um novo grito de independência contra o velho Brasil, da velha política, do atraso esquerdista, da cisânia fomentada por homens públicos e formadores de opinião mesquinhos e irresponsáveis. É tempo de transformar o nosso país naquilo que sempre esperamos e gostaríamos que ele seja. O Brasil é mais do que um país grande, um grande país. O trocadilho faz todo sentido. É um país de um grande povo que ergue a cabeça e não se entrega. Esmorece, às vezes, pela pressão das atribulações, porém luta como lutam os que ralam em todo tipo de trabalho pelo pão de cada dia. E são eles, somos nós, afinal, né? Estamos dando esse grito de liberdade. Estamos todos juntos, nós que amamos a nossa pátria. Grande abraço a você e aos nossos fiéis acompanhantes, aqueles que nos acompanham aqui no canal. Então, Dose Dupla está de volta na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro, com muito papo, né, Marcelo? Muito assunto, quase que na véspera do nosso 7 de setembro. Vamos ver sobre o que a gente vai falar na semana que vem. Vamos esperar aí e acompanhar os acontecimentos. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta-feira. Tchau. Abraço grande, tchau.